Vamos passar 5 dias aqui comigo cumprindo alguns desafios literários? Vamos? Então bora! Oi pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialitei, e se tem uma coisa que vocês precisam saber sobre mim, é que eu amo cumprir desafios literários. Então por isso que eu pedi pra vocês me mandarem lá no Instagram, TikTok, vários desafios diferentes pra eu passar aqui 5 dias cumprindo eles com vocês. Já fiz outros vídeos como esse antes, deu muito certo, e eu vou aproveitar que eu tô de férias, que eu tô tranquila, que eu tô relaxada e que eu tô querendo ler, querendo aproveitar pra ler. Então é isso que a gente vai fazer. E assim, gente, vocês me mandaram muita coisa, vocês me mandaram muitos desafios, alguns foram até longe demais, porque eu ia precisar de muito tempo pra cumprir, tá? Mas aqui eu separei alguns desafios mais curtinhos, que em um curto prazo de tempo, ali em um dia, né, porque cada dia vai ser um desafio diferente, então tinha que dar tempo, né? Precisa dar tempo. Tem que ser desafio, mas tem que dar tempo. E eu separei aqui mais de 5, né, pra ser um suspense aí do que vai sair, porque eu vou sortear um desafio por dia. Mas como eu sei que vocês ficam na curiosidade, porque eu também fico, eu vou dizer quais foram os desafios que eu separei. Vocês mandaram muita coisa, tá? Mas eu separei alguns que eu senti que faziam sentido também. Porque já tem algumas leituras aí que eu tô espiando e que eu tô querendo fazer. A gente tem aqui um desafio bem diferente que eu nunca tinha visto alguém falar antes, mas eu achei bem legal, que é ler uma página pra cada notificação que eu receber no meu celular, tá? Esse aqui eu achei bem legal, vai ser um desafio bem grande porque eu recebo muita notificação. Tem também um grande clássico aqui desse perfil que toda hora alguém me manda pedindo pra eu ler um livro com a capa roxa. Gente, não sei qual é o hiperfoco, mas toda vez que eu peço pra me mandarem desafios, aparece a capa roxa. Eu coloquei ela aqui de novo. Nunca saiu esse desafio, mas eu coloquei aqui de novo. Temos aqui um desafio bem interessante que é pra ler o e-book mais encalhado ali no Kindle, né? Então eu vou ter que ver qual que é, porque eu não faço ideia. Mas pode ter certeza que tem livro encalhado nesse Kindle, gente. Misericórdia. Temos aqui também um que eu gostei muito, que é ler 2 livros curtos em um dia, entre 70 e 100 páginas. Gostei bastante desse. Tô torcendo pra ele sair. Tem aqui um desafio bem forte, que é pra ler 300 páginas em um dia. Não tenho o costume de cronometrar páginas que eu li, tá? Não tenho o costume de cronometrar o tempo que eu leio também, então por isso que é um desafiozinho. Não costumo ler tanto assim também em um único dia. Outro desafio mais ou menos nesse estilo é pra ler 2 horas por dia todos os dias. Então se esse aqui sair, eu vou ter que ler 2 horas por dia todos os dias da semana, mais os outros desafios que eu vou cumprir cada um por dia, gente. Esse aqui vai ser forte também. E por último aqui, trocar o tempo de tela por tempo de leitura, que é um grandíssimo clássico, e eu coloquei aqui porque eu preciso, porque eu fico muito tempo no meu celular. E aí é só por isso que eu botei aqui mesmo. Esses são, então, os desafios que eu separei. Eu vou colocar todos eles aqui dentro, dobradinhos. E aí, conforme for saindo, a gente vai cumprindo os desafios, começando hoje, que é segunda-feira. Como eu falei pra vocês, gente, eu adoro fazer esse estilo de desafio. Gosto muito de fazer, me ajuda muito, porque eu acabo gravando e acabo lendo mais também, né? Isso me incentiva. E esses dois lados funcionam muito bem aqui. E isso acaba me incentivando não só a ler mais, né? Mas também a gravar. Que são 2 coisas que eu preciso muito. Agora, então, eu vou dobrar todos os papeizinhos e vou voltar aqui pra gente fazer o sorteio e descobrir qual vai ser o primeiro desafio que a gente vai cumprir hoje. E já vai cumprir hoje, tá? De hoje até sexta-feira eu vou passar aqui todos os dias pra cumprir desafios com vocês. Bora lá então descobrir qual vai ser o primeiro desafio que vai sair aqui. Tô bem ansiosa. Já separei tudo, gente. Os desafios estão aqui no copinho, todos dobrados. E vamos lá, porque a gente vai descobrir agora, né? Qual vai ser o nosso primeiro desafio. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Ai, ui. Nossa, peguei tantos. Vamos ver o que saiu aqui. Tan, 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 tan. Ai, já vi qual é. Ler 2 horas por dia, todos os dias. Meu Deus, gente, o primeiro desafio já veio aí com os 2 pés na porta. Bora escolher qual vai ser a leitura, então, né, pra gente começar aí lendo 2 horas hoje, segunda-feira. Pra amanhã, então, eu vou ter que sortear mais um desafio, né, além de ler as 2 horas por dia. Meu Deus, gente, bora! Decidi aqui agora qual é o livro de estreia desse nosso vlog, desses nossos desafios, e acho que vou começar muito bem, porque a gente vai ter aqui um romance sáfico, tá, com esportes. Então tem tudo pra dar certo. O livro que eu escolhi foi Fight, Quando o Amor Acontece. Eu sei que deve estar horrível pra vocês enxergarem, porque tá bem claro aqui no ambiente, mas o Kindle tá com uma iluminação meio escura. Mas eu vou deixar a capa aí pra vocês e eu quero tirar um segundinho só pra falar dessa capa, da beleza das protagonistas, gente. Inclusive, uma delas se chama Catarina também. Olha que chique. Esse aqui é um livro nacional, tá? De autoria da Mônica Ribeiro, que eu vou conhecer o trabalho da autora agora e fiquei muito feliz com o contato dela, porque essa aqui é uma das histórias que fazem parte aí do meu projeto Só Nacionais. Quem já tem um tempinho maior acompanhando o canal, acho que deve lembrar desse projeto. Fazia um tempo que eu não fazia nenhuma parceria, nenhuma publi, né, através dele, mas fica aí o aviso pra vocês então, gente, que o projeto continua ativo, tá? Autores que tiverem interesse podem me mandar um e-mail apresentando o trabalho de vocês. E como fazia bastante tempo, né, que eu não trazia nada do projeto aqui pra vocês, eu fiquei muito feliz com o contato da
Mônica. Então, muito obrigada, Mônica, por ter entrado em contato comigo. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro, gente. Eu acho que ele tem muito a ver com o que eu tenho gostado de ler. Verão, pra mim, eu falei 200 vezes aqui já, verão, pra mim, tem cara de romance. E eu acho que aqui vai ser um romance e tanto também. Vai nos entregar, eu tô com esse sentimento. É isso aí, então, gente. Bora sentar lá embaixo, relaxar um pouquinho, ficar bem tranquila pra conhecer aqui comigo o Fight quando o amor acontece. Bora! Gente, eu não tava esperando que as coisas acontecessem tão rápido assim. Meu Deus, elas já se conhecem, a Aurora e a Catarina, no comecinho do livro. O livro não é dividido assim em capítulos, tipo número 1, número 2, número 3, mas elas dividem o ponto de vista, cada uma conta o seu ponto de vista na história. E isso é muito bom, porque eu gosto de ver o sentimento das personagens, assim, sabe? Elas contam em primeira pessoa. Tudo acontece muito rápido. Tem exatamente meia hora que eu tô sentada aqui lendo direto. Até tentei gravar um pouquinho pra vocês, gravei alguns takes, mas eu foquei porque eu sentei e comecei a ler. Eu comecei a ler há 4 horas, agora é 4h30. E, gente, o que eu posso te falar? Eu fui pega de surpresa, tá? Eu não esperava que tivessem cenas das duas tão no começo do livro, tá? Tão no comecinho ali, as duas dividem o ponto de vista, algo que eu gosto muito, como eu comentei, mas eu não imaginava que teria cenas calientes, cenas quentes entre as personagens logo no começo da história. A gente vai acompanhando também, claro, sim, um pouco da vida pessoal das personagens, tá? A Aurora, por exemplo, começa o livro ali, ela tá lutando, né, tá trabalhando e vai voltar pra casa onde ela tem a vozinha dela. Gente, vó é uma coisa que me pega muito forte em livro, tá? É uma coisa que me chama muito a atenção porque eu tenho uma conexão com a minha avó. A avó aqui do livro é uma fofa, é uma linda. A gente vai conhecer aqui também alguns amigos da Aurora, né, que de uma forma ou de outra fazem com que aconteça também ali a aproximação dela da Catarina, já que as duas vão se conhecer em um bar ali, indo numa festa, e a Catarina ali no primeiro capítulo, a gente já vê que ela é muito pra frentex, cada dia ela tá numa casa de alguém diferente, ela sai com uma pessoa diferente, ela passa a noite com alguém diferente, e ela tá muito satisfeita, muito tranquila com isso. O negócio dela é fazer frila e ir em festa, isso é uma coisa que gera umas situações ali com a mãe dela também, que quer que ela cresça, ela tem 25 anos, tem umas cenas entre as duas que são bem interessantes também, mostram esse lado também da convivência em família da personagem, né? A Aurora também tem esse lado. Só que eu não esperava, foi muito pega de surpresa mesmo, que é muito bom, porque as coisas aconteceram bem rápido e agora eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, porque elas já se encontraram, elas se conheceram nessa balada, né, através de uma situação um pouco desconfortável, ali tinha um cara incomodando a Catarina, e a Aurora vai lá e bate no peito e fala, sai daqui, e aí as duas se conhecem, trocam olhares, depois trocam outras coisas também quando elas chegam em casa. Eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, gente, daqui em diante, nessa relação das duas, porque no começo elas sequer falam o nome delas, elas só têm um momento ali e deu, sabe? Cada uma vai pro seu canto, mas o sentimento às vezes fica. Quando algo é bom, o sentimento fica. E é exatamente assim que a Catarina tá se sentindo agora em relação à Aurora. Acho que a Aurora também tá mais ou menos assim desse jeito. Eu cheguei agora em 13% do livro, tô indo num bom ritmo, tá? Os capítulos, entre aspas, aqui, né, são bem curtinhos, bem rapidinhos de ler também, isso facilita bastante a leitura, pelo menos pra mim. E uma coisa que eu ia falar pra vocês que eu não posso me esquecer de falar é que eu não sei nada sobre luta, sabe? Nada. Acho que agora é o momento que eu vou aprender, né? Eu gosto muito de ler livros com esportes, já li vários livros de romance, principalmente, com esportes, mas de luta não tinha lido nenhum ainda. Então agora é o momento de eu aprender. Eu tô lendo agora um capítulo da Aurora, ó, e coisa mais bonitinha, tem as luvinhas ali com coração, eu achei muito fofo, gente, as ilustrações assim também belíssimas, nossa, a capa então nem se fala. Bah, gente, aqui nos últimos capítulos teve mais encontros das personagens, né, que era uma coisa que eu queria muito, mas também teve uma outra coisa que eu queria muito, que era ver mais do trabalho da Aurora, né, ela luta Muay Thai, pá. Mas eu cheguei agora em 28%, eu tô curtindo a leitura, tá indo muito rápido, é muito fluida a experiência, e eu quero ver agora mais da Catarina. A gente teve aqui um pouco de contexto da relação dela com a família e da relação dela também com o trabalho com os freelas, né? Mas eu quero ver mais. A gente teve ela interagindo com os amigos da Aurora também, que foi bem legal. Ah, olha, eu tô gostando muito. Metade do tempo já foi, tá quase, e passou rápido. Cheguei em 41% no capítulo da Aurora de novo. E desde que eu sentei aqui, eu não levantei mais. Só parei uns minutinhos assim pra gravar atualizações aqui pra vocês e pras redes vizinhas. Me acompanhem por lá, meu arroba no TikTok é Cata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité, tá? Posto muitos vídeos de livros por lá. Mas aqui então, gente,
eu tô sentindo que tá vindo algo muito forte. E eu não sei como é que eu me sinto em relação a isso. Tanto a Aurora quanto a Catarina estão ascendendo nas carreiras delas, né? A Catarina tá conseguindo encontrar algo que ela realmente ama fazer. E a Aurora tá conseguindo contratos, tá saindo muito bem. E o trabalho dela também exige que ela viaje muito. E ai, meu Deus, eu estou ficando nervosa. Relacionamento à distância me dá um medo desgraçado, porque eu fico pensando em mim. Eu já vivi um relacionamento semipresencial e foi difícil, mas vamos ver como é que elas vão se sair, porque eu espero que elas se saiam muito bem, porque eu tô torcendo muito por elas, socorro! Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que eu me esqueci de falar antes, é que eu tô achando muito bacana as interações das protagonistas com o núcleo delas, com os amigos delas, porque a gente olha, eu gosto muito de livros que fazem isso, tá? Porque a gente olha pra conversa dos personagens e pensa assim, putz, alguém poderia falar isso de verdade. É uma conversa que eu poderia ter com amigos, é um tipo de conversa que eu poderia escutar alguém tendo num bar, e isso torna, pelo menos pra mim, a experiência ainda mais imersiva. E eu tô curtindo muito acompanhar a carreira da Aurora também, gente. Eu tô achando bem legal essa parte, porque eu tinha zero conhecimento. Falta um bom tempinho pra acabar as 2 horas ainda de leitura, tá? Faltam 30 minutos e eu vou sentar e vou ler mais um pouco, eu acho que eu chego aí num 50%, então metade do livro já eu vou ter lido hoje, então esse desafio tá me ajudando muito desde já. Mas eu acho que eu vou ler um pouquinho mais do que meia hora, porque eu tive essas pausas que eu dei pra gravar, né, pra falar um pouquinho aqui com vocês, então isso deve ter tomado pelo menos uns 20 minutos aí, então eu vou ler um pouquinho mais, tá? Só pra não dizerem que eu não cumpri o desafio certinho. Bora continuar lendo Fight. Eu me emocionei aqui, tá? Não nego. Mas eu li quase 2 horas e meia. Eu acho aproximadamente, deixei correr um pouco mais de tempo pra ter certeza que eu ia cumprir a meta. Mas então, meta do dia cumprida! Aê! E, gente, é seguro dizer que eu estou viciada. É seguro dizer que eu tô vidrada. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer aqui no livro. O que vai ser das personagens que eu amo elas. Meu Deus, protejam elas a todo custo. Ai, que susto! A gata que fica por aqui, que anda por aqui, não sai da minha casa mais, sabe? A pet shop é aqui do lado, a gente sabe, a gente acha que ela não tem dono, e ela anda na minha casa o tempo todo, ela fica miando o tempo todo, eu tive que abrir a porta pra ela entrar pra eu poder gravar um vídeo, sem um miado no fundo. É como se eu não morasse aqui e ela sim, sabe? Mas voltando aqui ao livro, estamos num capítulo da Aurora. E eu tô em 53%, gente, fortes emoções, emoções fortíssimas. Eu tô aqui, energias positivas, mandando energias positivas para as minhas garotas. Mas tô curtindo muito a leitura, tá sendo uma leitura bem gostosa de fazer também. Tem bastante cenas de luta e as cenas me deixaram bastante empolgada também, tem bastante ação. Por enquanto, então, eu vou dar uma descansada agora, porque assim, fazia tempo que eu não ficava tanto tempo lendo direto, fazia muito tempo mesmo, e eu fiquei um pouquinho cansadinha, mas eu não queria parar, essa é uma grande questão. Então, talvez mais tarde eu volte a ler mais um pouco, mas de qualquer forma, amanhã eu tô de volta pra gente cumprir mais um desafio e ler por 2 horas. Eu acho que eu não vou aguentar ler por 2 horas todos os dias, gente. Mas eu vou tentar, prometo, eu vou entregar. E aí, vlog, vamos pro nosso segundo dia de desafios e já vou sortear aqui com vocês, mas eu queria dizer que eu já li um pouquinho hoje, tá? Dentro dessas 2 horas. Eu li mais ou menos uma meia hora de Fight. Deu 36 minutos aqui no meu cronômetro, tá? Ontem eu acabei lendo mais um pouco de Fight e dependendo do desafio que sair hoje também, eu vou continuar essa leitura pra já concluir, porque eu tô indo muito bem. As coisas estão acontecendo muito rápido aqui na história. Gente, teve fortes emoções fortíssimas nesses últimos capítulos aqui. Eu cheguei agora em 80%, né? O livro é dividido em algumas partes. Eu acho que essa aqui vai ser a última parte, mas não sei. Assim, gente, teve cenas de filme, assim, de rom-com mesmo, de comédia romântica, e eu tô gostando muito do livro. Ontem eu simplesmente não conseguia parar de ler. Hoje eu li mais ou menos uns 10% do livro, tá? E a minha ideia é terminar de ler ele hoje, tá? Mas depende do desafio que vai sair aqui agora. Então vamos descobrir qual que vai ser esse desafio de hoje, que eu tô bem ansiosa, eu fico muito curiosa pra saber. Vamos sortear aqui então pra descobrir qual vai ser a leitura de hoje. Peguei aqui. Pera aí que eu vou pegar o microfone. Qual vai ser a leitura não, né? Qual vai ser o desafio? Pá! Bem levinho, graças a Deus. Ler 300 páginas em um dia, gente. Meu Deus. Se bem que ontem, né, eu li bastante. Não chegou em 300 páginas, mesmo sendo pelo Kindle, né? Mas hoje eu vou tentar, então. Hoje eu já li... Não sei, depois eu vou olhar quantas páginas certinho eu li, mas então eu vou combinar com alguma outra leitura, tá? Eu vou terminar de ler Fight, né? Porque não vai fechar as 300 páginas ainda, porque tem menos de 300 pra eu ler. E vou combinar aí com algum outro livro que eu queira ler. Eu vou contar aqui mesmo sendo páginas do Kindle ou mesmo sendo do livro físico, tá? Porque senão vai ficar um pouco difícil. Porque eu tenho lido bastante livro em e-book também, então vou tentar conciliar essas duas coisas. De repente eu posso pegar e acrescentar aqui no desafio um outro livro também, né? Que eu já tô lendo, que é Como Matar um Príncipe. Esse eu já
tô mais da metade nele, assim, eu quero terminar, então pode ser que funcione. E se eu queria, gente, desafio pra ler mais, eu consegui, porque ontem eu li muito, gente, fiquei impressionada. Eu li muito e eu não tava, assim, sentindo que tava pesado. Eu não tava me sentindo cansada lendo, foi muito bom, foi uma experiência bem gostosa, assim, sabe? É bom sentar e ler, e fazia muito tempo que eu não ficava tantas horas, assim, seguidas lendo. Hoje eu vou espaçar um pouquinho mais, né? Eu comecei a ler de manhã mais cedo, daqui a pouco eu leio mais meia horinha, e assim eu vou espaçando, que é o que eu geralmente faço. Eu leio um pouquinho de manhã, depois um pouquinho à noite, mas eu tô fazendo algo mais diferente aqui pro vlog, né? Porque eu prefiro gravar à tarde, prefiro gravar por causa da iluminação também mais cedo, né? E até pra poder gerar um conteúdo com uma qualidade melhor pra vocês. Então eu sempre tento gravar mais cedo, começar os vídeos mais cedo. Então bora lá começar a cumprir os desafios de hoje. Ó, gente, aqui diz que falta 1h30 pra terminar. Geralmente eu leio um pouquinho mais rápido do que diz aqui, mas deve ser mais ou menos isso. E eu tô na página 429 de 540, tá? Então aí umas cento e pouquinhas páginas a gente já vai matar agora. Então bora lá terminar essa leitura com um aperto no coração, tá? Porque eu tô gostando bastante. Ai, gente, eu tô emocionada. Eu amo pessoas se apaixonando. Tô em 84% do livro. Eu sinto que eu leria mais, tá? Ainda se tivesse mais páginas assim, mas olha... Elas que estão apaixonadas, parece que quem tá assim sou eu. Ai, gente, terminei agora de ler Fight, Quando o Amor Acontece. Eu falei que ia ler parcelado a prestação, mas eu terminei agora, não consegui mais esperar. E esse desafio me ajudou muito a ler mais, mas o livro também, a história contribuiu muito pra isso, né? Eu acho que depende muito, assim, gente, quantidade de páginas, tempo lendo, depende de vários fatores diferentes, tá? Pra uma história, pelo menos pra mim, pra acontecer. Então não tem como medir muito isso, mas eu acho que eu li bem rápido e me saí muito bem. Gostei bastante da leitura, assim, tô comovida com a história. Eu gostei das personagens, gostei que a gente tem o ponto de vista pra cada uma delas, ali onde a gente conhece um pedacinho mais a fundo das personagens, que eu acho que é muito importante pra construir uma história. Principalmente pra mim, histórias de romance, eu gosto muito de ter os dois pontos de vista, né? Eu gostei muito do livro, gostei muito das personagens. Acho que o final também foi muito legal. O livro me despertou várias emoções, eu fiquei desesperada, fiquei afoita, tem ação, tem momentos quentes, tem várias cenas que vai escalonando, assim, sabe, gente? No começo é mais ok, aí vai indo, assim, as personagens vão se conhecendo, e aí, meu Deus, esperem cenas fortíssimas. Eu não posso falar muito claro, né, mas espere. Eu fiz as contas aqui, gente, e hoje, então, eu já li 160 páginas, né, falta ler 140, mas eu não cumpri ainda o período de 2 horas, tá? Eu li 1h e 44 minutos, falta um pouquinho ainda pra terminar. Mas eu só queria fechar aqui, então, gente, dizer pra vocês que eu terminei a leitura, gostei bastante de conhecer o trabalho da Moni, gostei bastante do livro também, me surpreendeu muito. Eu me apeguei bastante em vários detalhes aqui do livro, nas amizades, na família das protagonistas também, gostei muito da forma como elas se apoiaram, elas realmente se apaixonaram, e foi muito bonito de ver a construção desse casal, tá? Eu amo livros de romance, vocês sabem, cada vez eu sinto que eu tenho lido mais livros de romance, e eu adorei ler esse daqui também, gente. Fica a minha recomendação pra vocês. E mais uma vez quero agradecer a Moni, né, pelo contato, fiquei muito feliz de conhecer a escrita dela. E agora, só pra gente concluir o desafio de hoje, né, terminar essas 2 horas e ler as páginas que faltam, 140 páginas, se eu não me engano, eu vou continuar um livro que eu já tô lendo, né, pra ver se eu consigo terminar ainda aqui nesse desafio também, não hoje, mas nessa semana, que é Como Matar um Príncipe, de T. Kingfisher, que eu tô gostando muito do livro também, mas eu tô demorando bastante pra pegar pra ler, então eu quero resolver isso essa semana. Eu comecei a ler na primeira semana do mês e ainda não terminei, porque eu peguei ele poucas vezes pra ler. Então daqui a pouco mais, gente, eu já vou continuar essa leitura, tá? Só vou esperar um pouquinho aqui agora pra editar alguns vídeos, organizar algumas coisas, e logo mais já continuo aí pra finalizar os desafios de hoje. Mais tarde a gente se encontra. Ó, gente, a meta de ler por 2 horas já foi cumprida, tá? Eu li até mais que 2 horas e 19, e eu tô na página, no capítulo 15, na verdade, na página 234, e eu comecei na página 208, tá? Esse aqui é um livro que eu tô lendo bastante rápido, e eu descobri que se eu ler o livro todo, ainda vão faltar 2 páginas pra eu cumprir a meta de 300 páginas por hoje. Então eu acho que eu vou ter que pegar mais algum outro livro pra ler, e a questão é que eu não tenho mais nenhum livro que eu tô lendo agora. Eu tava lendo Fight, né? E
E agora eu tinha começado esse daqui. Tenho que terminar ele todo hoje, então, né? Mas, paciência, vamos lá. Eu tô indo muito bem na história, tá? Esse aqui é um livro que eu comecei em outro vlog com vocês. E no primeiro dia que eu comecei a ler, eu já li umas 120 páginas, tá? Eu tô gostando bastante do livro, mas depois eu volto mais pra mostrar pra vocês o que eu tô achando, falar um pouquinho mais sobre ele. Porque é um livro de fantasia bem legal. E a protagonista aqui da história, ela tem 30 anos. Eu achei isso bem legal. É uma história mais divertida, assim, tá, gente? Tem momentos hilários, muito engraçados. No capítulo 13 mesmo, eu dei bastante risada com as coisas que estavam acontecendo. E agora eu só vou terminar de ler todo ele, porque a meta é ler todo ele hoje e mais 2 páginas de algum outro livro que a gente vai ter que descobrir qual vai ser ainda. Eu cheguei agora na página 308 e tô quase acabando o livro também, mas agora eu vou deixar pra terminar de ler de noite, tá? E assim, vocês não têm noção do surto que é esse livro, gente. Que loucura. À noite, né, eu vou terminar de ler o livro e vou escolher qual vai ser a próxima leitura que eu já vou começar. Não sei se eu pego algum livro da minha meta do ano também, que eu não gravei vídeo até agora. E amanhã a gente se encontra, então, pra cumprir mais um desafio e eu contar pra vocês que eu cumpri esse, porque pode ter certeza que eu vou ler as 300 páginas, tá? Não se preocupem porque eu vou ler. Amanhã a gente se encontra de novo, então, e eu já vou ter terminado de ler Como Matar um Príncipe. Eu espero. Oi, vlog! Chegamos hoje no 3º dia de desafios, que é a quarta-feira. Mas antes de fazer o sorteio aqui pra gente descobrir o desafio de hoje, eu quero falar com vocês sobre ontem, porque eu consegui cumprir o desafio também, tá? Eu li pelas 2 horas, né? Já tinha lido em vídeo com vocês aqui no vlog, mas eu também li as páginas necessárias porque eu terminei de ler Como Matar um Príncipe. E eu tô me sentindo meio que arrasando muito nas minhas leituras, tá? A gente já tem 2 livros concluídos aqui desse vlog em 2 dias de desafio. Então, assim, se eu queria ler mais, tá dando certo. Mas esse aqui é um livro que eu tinha lido bastante já, né? Faltavam umas 100 e poucas páginas pra terminar. 140, quase 140 páginas, assim. Ficaram só faltando 2, né? De um outro livro que eu tinha que ler. Mas esse aqui é um livro muito diferente do que eu esperava. Eu não conhecia a escrita de T. Kingfisher ainda, né? Foi meu primeiro contato. E esse livro aqui, eu fui pesquisar por ele porque eu recebi ele da editora no fim do ano. Não, foi o primeiro livro que eu recebi nesse ano, se eu não me engano. E eu achei ele lindo, maravilhoso. Mas o título me enganou um pouco, porque eu achei que ia ser uma pegada um pouco mais romântica, o que não é, tá? Até tem, assim, uma ameaça de um romance, vamos dizer assim, mas não é o foco da história, porque aqui a Marra, que é a protagonista, né, ela é uma princesa, ela é uma 3ª filha. A gente aos pouquinhos vai entendendo como funciona a dinâmica aqui desse universo, né, e a Marra já tem 30 anos, então ela é uma protagonista que não tem ali 15, 16, sabe? Ela já é um pouco mais velha, passou a vida inteira num convento, sentindo ali uma espécie de liberdade, mas que ela sabe que essa liberdade tá meio ameaçada ali, porque a primeira irmã dela acabou falecendo, né, e a segunda irmã já foi casada, né, foi obrigada a se casar com outro príncipe, né, e ela passa por poucas e boas ali na mão desse cara, porque ele é muito violento, muito perigoso, e ela fica à mercê disso, e a Marra sabe que se acontece alguma coisa com essa irmã, que lógico, ela não quer que aconteça, mas adiante vai sobrar pra ela e ela vai ter que se casar também, né, então até por conta disso, ela acaba saindo e tendo que cumprir alguns desafios pra ajudar essa irmã dela, né, que acabou de perder uma filha, mas tá grávida de novo. Só que até aí tudo bem, tava indo tudo certo, tudo tranquilo, mas no meio do caminho, bem no meio do livro aqui, a gente começa a entender qual que é a da história, o que que vai ser esse livro, porque tem coisas muito hilárias, coisas muito engraçadas. A gente tem aqui um cachorro que ele é só feito de ossos, o ossudo, eu adorei ele. E uma coisa que eu tenho percebido que dá muito certo em livros de fantasia, principalmente recentemente prestei mais atenção nisso, não sei se é uma grande assim, sabe? Mas é uma coisa que eu fiquei observando, é que ter seres, criaturas na história, assim, que tenham um papel... Não é um papel, assim, uau, mas quando aparece aquele personagem, ele chama a atenção, ele tem esse apelo, né, por ser fofo, por ser querido, por ser engraçado até. A gente tem exemplo aqui o Ossudo, né, a gente tem exemplo também o Reinaldo, de Assistente do Vilão. A gente tem outro exemplo também em O Cavaleiro e a Mariposa, que é o Bartolomeu. Então, acho que isso tem funcionado muito bem pra mim, pelo menos, tem me pegado muito, funciona muito pra mim, e eu adorei o Ossudo. A gente tem uma galinha aqui na história também. Gente, ai, olha, tem elementos sensacionais, eu acho que a história funciona muito bem. E uma coisa que eu achei que eu queria falar é que o livro ia ser maior, por exemplo, tava no meio do caminho, eu falei, ué, isso aqui parecia que era o começo, porque a história demora um pouco pra se desenrolar até onde ela quer ir, e quando chegou no final eu falei, caramba, eu leria mais, eu acho que teria mais história ainda pra contar, mais coisas que eu queria saber. Gostei do livro, tá, gente? Eu fui pesquisar bastante sobre ele, porque quando eu recebi não tinham muitas pessoas falando sobre o livro aqui ainda, então eu fui procurar como é que era o título em inglês, e descobri que o título em português é bem diferente, tá? A tradução ficou Como Matar um Príncipe, mas em inglês o nome do livro é Nettle and Bone, que seria Urtiga e Osso. Então faz sentido, mas é uma coisa bastante diferente, né? Não sei por que tomaram essa decisão aí de mudar, né? Mas
O título chama atenção igual, pelo menos pra mim chamou. Eu gostei bastante do livro, tá? E eu gostei do final, eu gostei de como a história terminou. E finalmente terminei o livro, né, que tinha um bom tempo que eu tava lendo. Aí eu fiquei na dúvida de qual ia ser a outra história que eu ia começar pra ler as 2 páginas que faltavam aí das 300, né? Gente, pensei em pegar um conto, fiquei meio na dúvida, então decidi que eu ia começar a ler um livro da minha meta do ano, tá? Que é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse aqui eu acabei lendo mais até, eu cheguei na página 20 e eu tô bem interessada pela história. Tô bem envolvida, aqui é um mundo distópico, né, onde algumas mulheres vivem aprisionadas, e a protagonista especificamente, que é uma menina, eu não sei muito bem qual é a idade dela, mas a gente sabe que ela é mais jovem, e que o que ela sabe da vida, né, depende aí muito do que as outras mulheres mais velhas que estão ali decidem contar pra ela. Muitas pessoas me indicaram esse livro, muita gente falou, lê logo que tu vai gostar, e eu coloquei como meta de leitura pro ano, porque é um livro que eu tenho interesse em ler há um bom tempo, e decidi que eu ia começar, então. Eu acabei não lendo mais do que 20 páginas, porque eu quero gravar o meu vídeo de metas do ano antes de ler ele. E eu vou me segurar então pra não ler tanto antes de gravar o vlog, mas eu queria muito começar esse livro aqui porque eu quero ler ele ainda em janeiro e eu preciso gravar esse vídeo logo, né, gente? Tô só enrolando. Dos desafios de ontem, então, gente, tudo cumprido, mais um dia tudo certo. Agora, então, vamos sortear o desafio de hoje, né, e ler as 2 horas, porque eu não li nada. Ainda não li nada hoje. Já peguei o copinho aqui e vamos ver o que vai sair. Bora! Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus. Ler o e-book mais encalhado no Kindle, né? Esse aqui eu vou ter que dar uma pesquisada, gente, porque eu não faço a menor ideia de qual é o e-book mais encalhado. Mas agora a gente vai descobrir. Eu não sei se tem o mais encalhado, mas eu vou pegar um aí que esteja bem encalhado no meu Kindle. E se for um conto, é melhor ainda. Então vamos começar aqui a cumprir os desafios de hoje. Eu gastei bem mais tempo do que eu queria procurando por esse e-book aqui dentro do meu Kindle, mas foi difícil porque muita coisa fui lá embaixo, assim, nos antigos, antigões mesmo. Muita coisa que tinha lá, eu não limpo meu Kindle, percebi isso também. Mas muita coisa que tinha lá, ou eu já li, ou não tinha interesse em ler também, gente, porque são coisas de quando eu ganhei meu Kindle lá em 2018. 19, foi por aí quando eu ganhei, não me lembro. Então desde lá, tá tudo aqui, aparentemente eu não tirei nada. Só que eu olhei pra um livro específico aqui, pra uma coletânea de contos, que eu sempre falo que eu vou ler, e deve estar parado aqui no Kindle mais ou menos há uns 4 anos, ou mais até, 5 anos por aí. E aí eu decidi que vai ser essa que eu vou ler, tá? É a coletânea Farras Fantásticas, com uma capa lindíssima, maravilhosa, que celebra aí narrativas nordestinas, de autores nordestinos, né? E também celebra festas tradicionais. Esse aqui é um livro com vários contos de diferentes autores, de diferentes gêneros também, né? Mas indo ali pro lado da fantasia e da ficção especulativa, que eu adoro. Ele foi publicado pela editora Corvos e eu tenho um e-book, gente, há muitos anos. Eu lembro que uma vez eu quase comprei o físico dele quando eu comprei o livro de As Artes Mágicas do Instituto Ignoto, ou As Artes Mágicas do Ignoto, não lembro o título agora certinho, mas a edição, assim, ó, linda, eu tenho o físico dele e a história é maravilhosa, é também uma coletânea de contos que eu já indiquei muito pra vocês. Eu tenho, tá ali atrás, ó, é As Artes Mágicas do Ignoto, que é um instituto de magia que tem no Brasil, e aí tem vários contos também de vários autores. Mas voltando aqui pra Farras Fantásticas, eu comecei a dar uma bisbilhotada nele aqui, e o primeiro conto, gente, que tem aqui na história é de ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Castro. Fernanda Castro, uma das minhas autoras favoritas, autora de Mariposa Vermelha, que eu sempre indico pra vocês, autora de O Fantasma de Cora, autora de Lágrimas de Carne, esses 3 eu já li, mas eu não sabia que ela ia estar aqui. E o conto dela se chama O Último Unicórnio de Serrita. E é um livro que eu tenho parado aqui há muito tempo, tá? Então acho que dá pra cumprir esse desafio assim. Acho que eu vou levar um tempinho lendo ele, né? Não tenho por que terminar ele hoje, né? Mas de repente a gente termina nesse vlog ainda. E a coletânea aqui foi organizada por Ian Fraser, Ricardo Santos e João Mendes, tá? Bora começar a ler então Farras Fantásticas com essa capa maravilhinda. Vim fazer, gente, aqui na rua o meu grande clássico, que é sentar aqui com a mazoca, né? Que tem que ter, né? Majoca, tem que ter. Vai ter zocas, vai ter mazocas. Mas lá em casa eu já li mais ou menos por uma meia hora, eu não cronometrei, tá? Porque eu sei que eu vou ler mais de 2 horas, então eu não cronometrei. Mas eu já li os 2 primeiros contos, o da Fernanda, assim, ó, excepcional. Adorei, nossa, ela levou muito de um jeito inteligente, diferente, criativo, a ideia das farras fantásticas, tá? E a protagonista do livro, ela acaba encontrando um unicórnio, né? Então tem muito do folclore também, é uma história muito legal, cheia de regionalismos.
Ramos. Eu gostei muito do livro dela. A Fernanda me conquista muito com a escrita dela, tá? Eu gosto de verdade dos livros que ela escreveu. Eu gostei de tudo que ela escreveu até agora. E eu fiquei muito feliz de ter mais um conto dela pra ler aqui. Desde Mariposa Vermelha, eu acho que eu não leio mais nenhum livro da autora, então foi muito bom ter lido esse livro dela agora. E agora eu vou pro terceiro conto, que se chama Capa Preta, de Guilherme Ramos. Cada autor aqui tá trazendo um contexto bem diferente pros livros, tá? Eu tô achando bem legal, eu gosto muito de ler coletâneas. Faz tempo também que eu não lia nenhuma coletânea, né? Então, bora continuar aqui pra ler pelo menos por mais uma meia horinha aqui, com a Masocas. Gente, tem conto da GG Diniz aqui também. Faz tempo que eu não leio nenhum livro dela. Acho que um dos últimos que eu li foi O Sertão Não Virou Mar. Faz um bom tempo já, mas eu já tinha aqui o canal. Bah, que legal. Eu gosto muito da escrita dela. Oi, Duzinho. Bebida. Oi, Du. Oi, Du. Ah, coisa boa, capunhê. Capunhê louco. Deve ter, gente, mais ou menos uma hora que eu tô lendo. E eu cheguei agora em 24%, acho que foram 5 contos que eu li. E agora tem aqui pra ler O Odu Quer Brincar na Festa, de Mariana Madeline, que eu não conheço também a escrita. Vou conhecer daqui a pouquinho. Logo mais eu continuo a leitura, faltam uma hora ainda aí, uma horinha só, pra eu cumprir o desafio de hoje. Mas eu acho que pra terminar de ler o livro, vai mais um tempinho ainda pra cumprir o desafio aí do e-book mais antigo, né? De ler o e-book mais antigo. Então vai demorar um pouquinho, mas acho que nesse vlog a gente consegue. Gente, eu tava sentada aqui agora, finalmente gravando as minhas metas para 2026. Os meus 28 livros antes dos 28 anos. Graças a Deus, cumpri esse vídeo, terminei. Posso ler em paz agora. E por isso até que eu demorei pra aparecer aqui pra dizer que eu tô em 38% do livro. Eu não sei dizer porque eu não cronometrei se eu li 2 horas, mas eu acho que se for parar pra pensar, a primeira hora lá eu li 1 hora, então deve ter dado, se não deu 2 horas, deu 1h45, mas não se preocupem, porque eu vou ler mais à noite. Primeiro eu tenho que terminar de editar alguns vídeos, mas eu quero ler um pouco mais de Eu Que Nunca Conheci os Homens também. Tá ali atrás e agora eu tô de alma lavada, porque eu consigo ler. Eu posso ler tranquilamente, esse vídeo vai sair semana que vem, das metas do ano, mas até lá eu vou ter lido provavelmente, porque eu tô gostando do livro. E Farras Fantásticas, gente, vai se estender um pouquinho comigo ainda, tá? Se eu ficar acordada até tarde mais uma vez, eu vou ler ele. Então vai ser um desafio que vai comigo por alguns dias, mas eu pretendo terminar o livro até sexta-feira. Acho que dá, se eu tô em 38%, quase 40%. Tá indo rapidinho, os contos são bem legais, cada um tem a sua vibe, eu tô gostando bastante. Até então, o meu favorito foi o da Fernanda Castro. Nem um pouco tendenciosa, né? Mas o último conto que teve aqui que eu li é do Thiago Lee, que é um autor que eu adoro também, e eu gostei muito do conto dele. Quem lembra da minha época no Twitter de Catalendas com K? Porque ele tinha os Catalendas com C no livro dele. O Thiago Lee é o autor de O Mistério do Carneiro de Ouro, que foi um livro que eu adorei. Saudades. Por enquanto, nenhum desafio completo, mas amanhã eu trago atualizações pra vocês, porque eu vou cumprir o desafio, gente. Pelo desafio eu dou a minha vida. Oiê! Cheguei pra dizer pra vocês que ontem eu cumpri as 2 horas, faltava só uns 15 minutinhos pra eu terminar de ler, e eu li ontem de noite. E fui lendo, gente. Eu fui até umas 2 horas, 2h30 da manhã, então hoje eu tô acabada. Eu li muito ontem e hoje também eu já cumpri as 2 horas de leitura, mas hoje tá sendo um dia meio atípico porque eu estou com visitas. Visitas muito especiais, mas as visitas elas ficam um pouquinho incomodadas às vezes, tem que dar uma atençãozinha, não pode sair muito de perto, elas não conseguem subir aqui em cima e nem quero que subam, então elas estão lá embaixo me aguardando. Se vocês ouvirem um latido, um chorinho, algum barulho, é um dos dois, tá? Mamas e Bidas estão aqui comigo hoje. E embora eles gostem muito de ficar dentro de casa, assim, eles gostam de ficar na rua, eles fazem as necessidades deles na rua e aqui não tem grama, então eles ficam todos errados, é muito estranho pra eles, e aí eu já fico meio preocupada de eles fazerem xixi em alguma coisa. O Bidu já fez aqui em algum lugar também, porque ele gosta de marcar território, mas a Maia já é mais tranquila. Mas então, gente, eu cheguei em 75% de Farras Fantásticas. Eu acho que tem 18 contos aqui, um de cada autor diferente. E eu já li uns 10 contos, eu acho. Não sei, falta uma certa quantidade ainda, mas eu já tenho meus favoritos. Eu não decorei os nomes, mas eu vou dar uma espiadinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu achei as histórias muito criativas, o tema por si só da coletânea, né, celebrando Farras Fantásticas, é muito criativo, é muito legal. O prefácio também, onde os organizadores falam um pouquinho mais sobre como foi esse processo, como surgiu a ideia, é bem interessante de ler também. Eu gostei muito então de O Último Unicórnio de Serrita, que é o livro da Fernanda. Gostei muito de Capa Preta também, bem legal a história.
Todos os livros têm vibes, assim, diferentes. Tem umas coisas mais terrorzinho, tem umas coisas mais romance, mais fantasia, sabe? Cada um tem uma vibe diferente. Miolo de Boi, eu acho que é. Acho que é Miolo de Boi que eu gostei, achei bem legal esse. E gostei muito do conto da GG Diniz também, que é bem curtinho. É Olha pro Céu, Meu Amor. Gostei bastante desses. Gostei muito de todos, na verdade, até agora. Não teve nenhum que eu não gostei, mas esses eu acho que até agora se destacaram. Então eu vou continuar a leitura. Acho que entre hoje e amanhã eu já termino a história. E eu também continuei, gente, agora que eu gravei o meu vídeo, lendo Eu Que Nunca Conheci os Homens. Ontem eu fui até a página 60. Isso aqui eu li só ontem, tá? Então pra vocês verem aí que eu li bastante. Esse desafio tá me ajudando muito. E eu pretendo também terminar de ler nos próximos dias, porque eu tô bem envolvida pela história. Vamos sortear agora, então, qual vai ser o desafio de hoje, que eu espero que seja uma coisa tranquila, porque hoje tá forte. E eu amo que só tem 3 desafios aqui dentro, eu sei quais são todos, gente, meu Deus. Se vier trocar tempo de tela por tempo de leitura, eu tô ferrada. Já tirei um aqui. Ler uma página para cada notificação, então, gente. Então, conforme eu for recebendo notificações aí no meu celular, eu vou lendo uma página. Eu vou deixar acumular primeiro alguma certa quantidade de notificações, tá? Não vou conseguir gravar porque eu gravo com o meu celular, mas vou tentar tirar um print pra vocês. Eu não tirei nenhuma notificação de nada, tudo que tinha antes continua tendo, notificação da Shein, notificação de Instagram, TikTok, notificação de tudo tá ativada, tá? Então eu vou esperar e a partir de agora, o que eu começar a receber de notificação vai ser a quantidade de páginas que eu vou ler, tá? E esse desafio vai se estender comigo aí até o fim do dia, né? Mas eu vou esperar juntar uma certa quantidade pra eu não precisar ficar indo ler uma página, aí depois outra. Eu vou esperar dar 1, 2 horas de notificações. Eu não posso me esquecer de tirar as notificações fora, que é um hábito que eu tenho e já vou tirando. Mas eu vou guardando aí pelas próximas 2 horas, depois eu leio um pouquinho, e aí assim eu vou indo. Acho que fica mais fácil pra mim. Vou ver também o que funciona melhor. Mas provavelmente os próximos livros que eu vou estar lendo aí pra cumprir o desafio também, né, são esses 2 aqui, tá? Que eu tô intercalando eles. Os 2 têm capas amarelas, né? E livros com capa amarela não me decepcionam. Bora então ler uma página a cada notificação que eu recebo e eu vou ter que ler, eu acho, umas 500 páginas. Meu Deus. Gente, a minha visita tá atormentadíssima. Visita. Visita, calma, visita. Calma, daqui a pouco tu vai pra casa já, visita. Me perdi nas notificações, já achei. Eu não me dei conta que eu ia entrando também nos aplicativos e as notificações iam sumindo também, né? Mas deve ter dado aí nessas 2 horas, 1h30 que passou, mais ou menos umas 20 notificações por aí de todos os aplicativos que eu tenho. E por enquanto eu li 10 páginas de Eu Que Nunca Conheci os Homens, tá? Tô indo meio devagar ainda, porque eu tô com muito sono e tô de babá dos meus doguinhos que estão aqui, bem atucanados, eu me mexo, eles saem atrás, mas tem que ter paciência porque eles não estão acostumados a ficar em lugares pequenos, assim, né? Então eu tô tendo companhia pra ler mais uma vez. Mas eu tô indo bem na história, tá? Vou avançar um pouco mais, quero ler também Farras Fantásticas, espero terminar ou hoje ou amanhã, ainda nesse vlog. Tenho 2 coisas pra falar. 1, esse livro tá me consumindo. 2, eu não sabia que eu recebia tanta notificação assim, gente. Não parou mais, eu perdi as contas também. Mas agora eu cheguei na página 94 do livro e assim, só tristeza. A gente acompanha aqui a história da perspectiva dessa menina, que deve ter uns 13 anos, a gente não sabe. E tudo que ela sabe é porque outras mulheres que já viveram em sociedade antes, né, e foram aprisionadas ali junto com ela, resolvem contar pra ela, né, que também não é muita coisa, porque muita coisa a gente vê que elas não querem contar. E ela entra numa espiral de questionamentos e dúvidas sobre a vida, até que soa uma sirene do nada. Os guardas que tem ali perto da prisão onde elas ficam desaparecem, somem, não aparecem mais, largo fora. E elas têm que ficar ali meio a ver navios, podendo sair, sendo livres, mas também, né, prisioneiras de uma outra forma diferente, até porque a protagonista mesmo não sabe nada sobre a vida, gente. É um livro muito forte e aconteceram coisas aqui, teve uma cena agora por último também muito forte. O livro em si, ele é todo narrado da perspectiva dessa personagem, né, que conta a história pra gente. A gente conhece as outras mulheres, entende muito de quem elas são, mas através do olhar da protagonista. E eu gosto muito de livros narrados por crianças, adolescentes, né, e aqui tem um contexto muito específico na história porque ela não viveu em sociedade. Ela não tem
tem privacidade, ela não entende esses conceitos, assim, ela não sabe muito bem o que é ficar sozinha, vamos dizer assim. E quando ela fica, ela sente muito isso. Eu tô gostando muito do livro, tá? Não tô conseguindo parar de ler. Ele é um livro com poucos diálogos, tem poucos diálogos aqui na história, o texto é mais corrido, porque a história é toda a descrição que a protagonista tem pra dar pra gente, do que ela tá vivendo, do que ela já viveu, do que ela tá pensando, é como se a gente estivesse realmente dentro da cabeça dela. Mas assim, gente, é um livro que faz a gente pensar muito, não faço ideia de pra onde a história vai, não faço ideia de como termina. Eu fui ler esse livro aqui sabendo a sinopse bem básica dela, assim, e acho que o livro vai muito além, faz pensar muita coisa, tem horas que a gente fica assim, ó, meu Deus do céu, e não dá pra parar de ler, eu não consigo parar de ler esse livro. Vou aproveitar que minhas visitas estão mais ou menos em paz, né? E vou agora ler mais um conto de Farras Fantásticas. Já me perdi total nas notificações, gente, mas eu vou ler pelo menos mais um conto ainda hoje, tá? E o meu tripé ali ameaçando. Ah, se eu quisesse, né, Biduzinho? Gente, ontem eu meio que arrasei, tá? Ontem eu li 100 páginas, tá? Eu não recebi 100 notificações, porque até achei que foram poucas notificações. Acho que eu comecei o desafio muito tarde, ali por 13h30, daí não veio tanta coisa. Foi um dia que não teve tanto e-mail, o que mais teve foi notificação de WhatsApp, e de noite parou, assim, basicamente. Mas eu li mais do que eu recebi de notificações, então mais um desafio cumprido. E essas 100 páginas eu dividi, tá? Um pouquinho eu li de Farras Fantásticas, né? Li mais um conto, eu acho, ontem, e li bastante de Eu Que Nunca Conheci os Homens. Acho que eu tô na página 140 agora, e eu pretendo acabar ele hoje, mas depende de qual vai ser o desafio que vai ser sorteado, né? Se eu não acabar hoje, gente, logo em seguida eu já acabo, porque eu tô muito investida na história, mas eu tô sofrendo muito. Depois da última atualização que eu fiz, meu Deus, começou a ficar mais triste, mais triste, mais triste, e eu até dei uma parada. Foi aí que eu comecei a ler Farras Fantásticas, que é um pouquinho mais animado, assim, pra intercalar. E hoje, gente, eu já comecei a ler, eu já li por mais ou menos 1h15, devo ter lido mais ou menos por 1h15, 1h20, e terminei de ler Farras Fantásticas. Faltavam 3 contos pra eu terminar de ler, e eu vi que eu tava levando aí, dependendo da quantidade de páginas do conto, uns 20 minutos pra cada conto, às vezes um pouquinho mais, uns 35. Eu não cronometrei ao certo aí, mas deve ter dado 1h30, 1h15, eu acho. Então a gente tem mais um desafio finalizado, né, que era de ler o e-book mais encalhado. Esse aqui não é o mais encalhado de todos os tempos na estante, né, mas eu fui ver e ele tá aqui comigo, eu comprei ele em 2022, então, né, tava na hora de ler. Mais um desafio cumprido, então, e até agora a gente cumpriu tudo, tá? Deu tudo certo. Vamos descobrir o que vai vir pra hoje. Não é como se tivessem muitas opções, né, mas vamos ver o que vai sair aqui. Peguei, vamos ver. Ah, eu queria muito que saísse esse, gente. Ler 2 livros curtos, entre 70 e 100 páginas. Então a gente vai ler contos nacionais aqui. E eu tenho até um já que eu quero ler, que eu já até vou falar aqui, que é A Esplanança. Esse eu vou ler por indicação da Érica. Eu vi um vídeo dela no TikTok, vou deixar o arroba dela aqui e o link do perfil dela na descrição do vídeo, porque eu gostei muito, ela indicou pra quem gostou de A Cabeça do Santo, e é um conto de 70 e pouquinhas páginas, então até eu terminar de ler ele, eu já cumpro um pouquinho do desafio, e cumpro também, termino aí, né, as 2 horas de leitura por hoje. Outro conto que eu quero ler, eu acho que vai ser Barquinho de Papel. Ele é uma meta de leitura pro meu ano, é de autoria da Jade Nalana, que é uma autora que eu quero muito conhecer, mas eu não sei se ele tem mais de 100 páginas, então eu vou me ater a pegar contos com menos de 100 páginas aqui, tá? Se não for esse, eu vou procurar um outro. Mas aí eu tô animada, eu queria muito que saísse esse. Vamos começar a ler A Esplanança agora. E eu gosto de fazer os desafios porque eu posso trazer muita indicação pra vocês, gente. Já tem indicação de romance sáfico aqui com o Fight, que eu tô pensando muito nesse livro ainda. Eu fiz um vídeo super legal pra ele nas redes vizinhas também, fiz uma edição que eu gostei muito, fiquei muito orgulhosa. Já tem mais nacional aqui na lista também com Farras Fantásticas, vários contos. Inclusive, se eu não tivesse terminado, eu podia ler um dos contos agora nesse desafio, né, que são contos bem curtinhos mesmo. E tem indicação de distopia também, né, com Eu Que Nunca Conheci os Homens. E eu espero muito que agora, né, venham mais 2 indicações aqui pra vocês. Bora ler, que eu tô ansiosa! Vai dar certo, gente, eu vou cumprir todos os desafios, eu tô animada. Por aqui, gente, o livro já começa assim, tá? Tem uma voz que vem do céu gritando várias explanações, tá? Sobre as pessoas da cidade. Caos, caos. Eu li o primeiro capítulo recém e já dei risada. Gente, meu Deus do céu. A voz do além, ela continua explanando outras pessoas, contando coisas de outras pessoas, ofendendo pessoas também. E o terceiro capítulo chama Vucu Vucu na Lagoa.
Gente, a história tá andando muito rápido. Eu cheguei em 60%, tá? Acho que já tem mais de meia hora que eu tô aqui, deve ter uns 40 minutos que eu tô aqui lendo. E tá sendo um livro bem hilário, bem engraçado. Tem essa figura, essa voz, né, que vem do além, que eu tinha comentado, explanando situações que pessoas viveram, coisas que pessoas fizeram, e tem o padre Jubileu aqui, que é o protagonista, tá tentando mediar aquilo ali tudo, né, mas acaba que a gente vira um contra o outro na cidade, é uma cidade bem pequena, né, então assim, do nada vira um contra o outro. Ninguém mais sabe o que fazer, tá todo mundo em desespero, né, e aí um se vira contra o outro. Essa é a premissa do livro. Eu nem posso contar muito, porque ele tem 74 páginas, é um conto, né, então é bem rapidinho de ler, é bem dinâmico, é bem espaçada a letra também, por isso que é mais rapidinho ainda de ler, e é um livro engraçado. Gente, eu tô bem curiosa, ele desperta essa curiosidade na gente, deu pra entender por que foi recomendado também como algo pra quem gostou, né, de A Cabeça do Santo, porque tem essa pegada mais, como é que eu posso dizer qual é a palavra? Hilária, talvez, bem regionalista também, e A Cabeça do Santo, tá, é um livro que eu gosto muito. E, gente, assim, eu tava lendo aqui esse capítulo, comecei, o caos tá instaurado. É absurdo, 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 mas imagina, do nada, tá muito bem, todo mundo vivendo, começa a contar os segredos de todo mundo, uma voz no céu, assim, imagina. Ai, que horror. Terminei a leitura, gente. É um livro bem rápido de ler, tá? É uma história que a gente vai querendo saber mais do que tá acontecendo também. E fala de uma maneira muito divertida e bem em forma de comédia mesmo, como o ser humano é hipócrita, né? Como a gente quer resolver os nossos problemas, custe o que custar, né? Como a gente tá disposto muitas vezes, né, a fazer o que for preciso fazer, né? Passar por cima de quem for pra resolver os nossos problemas, né? Porque esses personagens aqui, eles são diretamente afetados por essa voz, né? A voz fala, o fulaninho de tal é impotente. A fulaninha de tal, não sei o que, ela é tal coisa, sabe? Então isso vai desmantelando ali relações, né? Ele mexe num casamento. Tem pessoas aqui dispostas a qualquer coisa, né? Pra resolver esses problemas, pra conseguir vingança até. E a solução que aparece, né, no final do livro aqui, ela vem, assim, na hora certa, é milagrosa e faz a gente pensar muito também. Apesar de ser um conto muito leve e divertido nesse sentido, ele faz a gente pensar. Eu fiquei pensando muito nas escolhas que eu faria, porque é pesado, né, gente? Alguém contando todos os segredos, assim, sabe-se lá o que as pessoas estão escondendo também. Ficar ouvindo aquela voz, né, é um pouco forte, mas é um livro muito criativo também. Eu gostei muito da premissa, gostei muito da história. O título também é bem divertido, né, a explanância, né, que é exatamente o que acontece aqui no livro, né, o segredo de todo mundo sendo colocado pra jogo, e é um conto bem rápido, tá? Tá disponível no Kindle Unlimited pra quem quiser ler também. E agora a nossa missão, né, é achar um outro conto pra ler. Bora procurar aqui no meu Kindle o que eu já tenho disponível por aqui. Eu escolhi ler, gente, Barquinho de Papel, que eu tinha comentado antes mesmo, da Jade Nalana. Esse livro aqui, ele é vencedor, tá, do Prêmio Carolina Maria de Jesus. É uma meta de leitura pro meu ano também. E eu já vi que tem um padre na história também, tá? Então vamos começar aqui. Ele tem 92 páginas. Gente, eu li um capítulo de Barquinho de Papel e fui editar um vídeo que eu tinha esquecido que eu tinha que postar hoje. Ai, que legal. Mas eu fiz um post bem legal no meu Instagram e no TikTok eu também fiz, falando sobre livros que eu tava lendo lá em 2016, que 2026 é o novo 2016. Mas eu achei bem legal, ficou um post bem legal e agora eu vou continuar a leitura e inclusive eu botei meus óculos. É uma coisa que eu quase não faço por aqui, eu quase não uso óculos, eu deveria usar, mas eu tô com uma dor de cabeça muito forte hoje, então, né, em vez de usar todo dia, eu prefiro usar só quando eu estou incomodada. Não faz sentido nenhum, mas é o que eu faço. Muito tem se falado sobre 2016, né? Pois é, gente, se eu tivesse lá agora, eu tava postando uma foto nesse momento com essa seguinte legenda. Gente, perdão, mas eu cheguei em 40% do livro de Barquinho de Papel, né? E eu tô gostando muito do livro, eu acho que é uma história que vai me emocionar demais. Eu já conhecia o livro antes por ter encontrado a autora nas redes sociais, daí eu comecei a acompanhar ela, fui entendendo mais sobre regionalismo fantástico, fui ouvindo muito a autora conversar com a gente sobre as obras dela também, que ela tem vários livros publicados, e fiquei muito interessada em ler Barquinho de Papel. E antes já de ler, eu tinha mais uma noção, já sabia mais ou menos a sinopse, mas eu não tinha entendido o quão
quão profundamente ela ia me pegar, sabe? Eu não fazia ideia de que ela ia me emocionar tanto. Ali nas primeiras páginas, gente, já dá pra entender muito bem qual é que vai ser o sentimento que o livro vai causar. Ele tem essa pegada mais melancólica também pra fazer a gente pensar. Ele tem essa pegada mais reflexiva, mas acho que melancólica é a palavra certa. E vocês sabem que eu gosto muito de livros melancólicos. E aqui a gente vai conhecer justamente a Jurema, que é uma criança, é uma menina. E esse é um ponto muito positivo, porque eu adoro histórias com crianças também. E uma coisa que eu não fazia ideia é que iam ter elementos da fantasia também, assim, seres mágicos, uma coisa mais folclore também. Não pensei que fosse ter, mas tem. Tem algumas referências aqui no livro. E aqui a gente vai acompanhar a Jurema, então, vivendo em uma cidade ali que é meio afastada, meio distante. É uma cidade, assim, onde os sonhos quase que não nascem, sabe? E se eles nascem, eles morrem logo em seguida, mas não pra Jurema, porque ela é uma menina muito falante, muito espoleta, muito cheia de sonhos, ela nutre esses sonhos, né? E um dos objetivos dela, dos sonhos dela, é sair de Cruz Credo, que é o nome da cidade. Logo no comecinho do livro, a gente vai entendendo como é que é a dinâmica dela nessa cidade, né? Ela tem uma relação ali com o padre Cícero, que ela fica provocando ele, incomodando ele, pra poder passar o tempo também, pra poder se divertir. Já ele quer, de alguma forma ou de outra, colocar ela na linha, assim, de acordo com o que ele acha que é o certo. Mas aqui a gente vai descobrir também que a Jurema, ela pega do lixo alguns papéis, ela vai catando papéis que ela encontra por aí, porque com esses papéis ela vai fazer o barquinho que vai tirar ela daquela cidade, né? Ela vai entrar no mar com o barquinho e ele vai ser o meio de transporte dela. Então esse barquinho que vai levar ela pra fora da cidade, pra onde ela ainda não sabe, ele vai ser construído com papel, palavras e histórias. Olha como isso é bonito, olha como isso é de arrepiar, sabe? Quando eu ouvi a autora falando sobre a história, eu fiquei muito arrepiada, muito emocionada, sem nem ter lido o livro. Agora, lendo, eu já tô tendo vários momentos assim. Eu tô gostando bastante da história, é um livro muito lindo, é uma escrita muito linda também. Esse é o meu primeiro contato com o trabalho da autora. Ela tem outros livros também publicados, também no Kindle Unlimited, como é o caso de Barquinho de Papel. E ele é um livro de 90 e pouquinhas páginas, gente, mas é aquela história que eu sei que eu vou terminar de ler assim, já com um aperto no coração, porque eu queria mais. Então eu vou continuar aqui a leitura e mais tarde eu volto pra contar pra vocês o que eu achei, mas eu já cumpri o desafio hoje de ler 2 horas por dia, tá? Só falta agora então terminar de ler Barquinho de Papel, né, pra concluir aí todos os desafios da semana. Então, bora terminar esse livro e quando eu terminar, eu volto aqui pra falar com vocês, porque assim, eu não queria parar de ler, tá? Eu tive que me forçar um pouquinho, porque quase que eu não volto. Chegamos oficialmente ao fim da nossa semana de desafios, gente. Hoje, sexta-feira, 6h30, terminei de ler Barquinho de Papel e ai, foi lindo! Como eu comentei pra vocês, eu já imaginava que ia ser uma história muito linda, muito impactante, e ela é. Eu gostei muito da forma como a autora trouxe tudo que ela trouxe no livro, como ela abordou as coisas que ela trouxe na história. É uma novela cheia de esperança, gente, muito linda mesmo, eu gostei bastante, a melancolia é muito presente, mas ao mesmo tempo tem essa esperança, tem essa força da protagonista que não desiste apesar de não dar certo, e ela vai de novo e tenta de novo, e a parte mágica, a parte fantástica da história é maravilhosa, gente. Então ficam aí 2 recomendações pra vocês também, A Esplanança e Barquinho de Papel, 2 histórias que são bem diferentes, mas histórias muito brasileiras, cheias de brasilidades também, histórias lindas que vale muito a pena conhecer. Então assim, né, gente, chegamos ao fim da nossa semana de desafios com muitas indicações pra vocês, muitos livros que eu gostei. Acho que a gente tá saindo desse vídeo com um saldo muito positivo de indicações, muitos livros lidos também, foi surreal, e eu quero reforçar aqui que isso é uma coisa bem específica pra essa semana. As minhas semanas não costumam ser assim, tá? Eu não leio tanto nessa quantidade. Mas a ideia de fazer esses desafios durante uma semana é justamente isso, né? Eu me dedicar 100% praticamente a isso. Eu só fiquei editando vídeos e lendo e cumprindo esses desafios, tá? Então isso me ajudou muito a ler mais. Eu com certeza li muito por conta disso. E os desafios também, gente, não são desafios assim pra, coisas que eu não consigo cumprir. São desafios que, na verdade, me fazem fazer coisas que provavelmente eu não faria. Por exemplo, ler 300 páginas em um dia, ler o e-book mais tempo parado no Kindle, sabe? Então são desafios nesse sentido, assim, pra eu justamente me movimentar, fazer umas coisas diferentes e produzir um conteúdo pra vocês também, tá? Então, lembrando, as minhas semanas não são sempre assim. Mas só pra gente finalizar, eu vou acabar aí nos próximos dias, eu que nunca conheci Os Homens, né? Hoje eu acho que eu não vou ler tanto mais, mas de repente eu leio mais um pouquinho. Eu acho que eu já li bastante nesse mês, tô emocionada. Achei que eu não fosse ler tanto, mas acabou que até meta do ano já consegui cumprir, então tá uma maravilha. E esse aqui, que também é uma meta, logo mais eu termino, né? Depois dele eu vou ver se eu pego outros livros pra ler. De repente um outro livro também da meta do ano, porque no começo eu sempre foco
foco bastante em ler o que eu coloco na meta, né? Porque vai que passa a vontade. Mas também não vou falar muito, gente, porque daqui a pouco já começa um outro vlog. Tem saído vlog muito seguido aqui no canal, praticamente toda semana tá saindo um vlog, então é provável que semana que vem eu já começo a gravar um outro vlog pra na outra semana postar pra vocês. Então se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo, comentem aí desafios pra eu fazer em um próximo vídeo, me deem ideias de outros desafios que eu sempre pego das ideias de vocês. Me acompanhem nas redes vizinhas também, meu arroba no TikTok é Kata Jukoski, no meu Instagram é Crialité. E deixem o like de vocês aí no vídeo, hypem também se vocês puderem, tá? Muito obrigada por estarem aqui comigo e mais uma vez, antes de fechar o vídeo, eu quero agradecer a Moni Ribeiro pelo contato. Gostei muito de Fight e adorei poder conhecer essa história. Um beijão pra vocês então, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!